A verdadeira dimensão do lago finalmente revelada. O que aconteceu com Lancelot e Jericó durante os 3 anos que ficaram desaparecidos? É isso que a gente vê hoje no capítulo 209 de Mokushiroko no Yonkishi, logo após a vinheta. O capítulo inicia com Ban e Lancelot caminhando pela floresta. De uma hora para outra, uma fraca chuva começa a cair no reino de Benwick. Ban olha para o alto e diz que aquilo faz lembrar daquele dia. Se mantendo em silêncio, esperando alguma resposta de seu filho que apenas pergunta qual seria o seu treinamento. Ban ri dizendo que tudo que ele deve fazer é se alinhar perfeitamente com o ambiente ao seu redor, independente do que seja. Plantas, pedras, árvores, paredes e multidões. O cavaleiro pergunta se por acaso a forma de alcançar aquilo seria limpando sua mente. Enquanto Ban balbucia um pouco, sumindo do campo de visão de Lancelot. Ele começa a se comunicar telepaticamente com o filho e diz não ser isso. O rapaz não consegue ter nenhum sinal de seu pai. Ban fala novamente, dessa vez afirmando que os animais conseguem sentir a presença de alguém fora de seus 5 sentidos básicos. Lancelot pergunta se o que ele deveria buscar é emoção, e Ban reaparece afirmando que sim, e que um dos exemplos é quando alguém quer matar seu oponente. Lancelot pergunta se a chave seria então apagar as próprias emoções. O que Ban afirma que não é bem isso também, mas que talvez aquela seja uma boa hora para isso. Ele pergunta se Lancelot poderia finalmente contar a ele o que houve. Ele já tentou algumas vezes falar sobre os eventos de 8 anos atrás, mas nunca conseguiu no final. Ele estava investigando as abduções estranhas e foi abduzido no processo. Qual a verdade por trás daquilo? Lancelot lembra daquele dia em sua mente, o dia em que Jericó e ele foram transportados para outro lugar. A chuva forte os cobria enquanto atravessavam, mas em segundos ela havia simplesmente parado. Eles se surpreendem ao ver aquele lugar, uma grande área aberta, tomada por uma vasta imensidão de água, com apenas um caminho acessível. Lancelot se aproxima da borda e Jericó o segura, afirmando que aquele lugar não é uma poça de água, e sim um enorme lago, muito profundo, e que eles haviam sido enganados. A gente finalmente tem o primeiro vislumbre dessa dimensão do lago, né, que é na verdade uma grande vastidão tomada por água com um pequeno caminho de terra para passar. Talvez, eu não acredito, eu não sei se realmente vai ser isso, mas talvez seja uma área realmente para provações daqueles que a Dama do Lago escolheu para chegarem até ali. Talvez aqueles que possam se tornar o guerreiro perfeito dela. Jericó olha para aquela vastidão e diz que eles irão ter que andar por aquele lugar até acharem uma saída. Vemos então o pequeno Lancelot dizendo que estará se esforçando ao máximo, pois espera que seu pai o elogie. 3 dias se passam e ele já está reclamando da caminhada. Jericó afirma que nesses dias tudo que eles descobriram foi que aquele caminho não termina e que beber a água daquele lago os deixa satisfeitos instantaneamente, mesmo sem comida ou descanso. Lance diz que Ban adoraria uma cerveja com aquela água e, para a surpresa de ambos, um tentáculo sai dali de dentro e se enrosca ao pequeno príncipe de Benwick. Jericó consegue o afastar com um golpe mágico enquanto o garoto se irrita por aquilo ter acontecido. O garoto usa sua Shining Rod, esperando destruir o tentáculo, mas para surpresa de ambos, o golpe é estapeado para longe, surpreendendo. Lance cai no chão deprimido por não ter feito nada, enquanto Jericó tenta consolá-lo, dizendo que na verdade ele fez foi fugir por todo o dano que havia recebido. 10 dias se passam e Lancelot já está irritado de tanto andar por aquele lugar. Jericó tenta manter as coisas sob controle e apenas diz que não tem como fazer muito, já que eles não têm informações. Ambos notam algo flutuando na água e correm rapidamente para ver o que é. Lancelot reconhece como um ambulante desonesto que tentava enganar as fadas de Benwick, mas para surpresa do próprio garoto, temos dezenas de pessoas flutuando naquelas águas. E a gente viu aqui essas pessoas, né, caídas na água e tudo mais, que o Lancelot se assustou. Eu acredito aqui, verdadeiramente, eu acredito que essas pessoas são pessoas que foram testadas pela dama e não conseguiram passar nesse teste dela. Porque como a gente deve saber, né, talvez assim, como a gente teoriza pelo menos, o Lancelot foi escolhido pela Dama do Lago, ele foi treinado por ela e ganhou suas habilidades mágicas ali, suas habilidades mágicas gigantescas, né, e possivelmente muitas outras pessoas passaram por isso. Como eu disse lá no capítulo que o rei Bartra menciona a nova profecia, acredita-se que um novo cavaleiro de um reino desconhecido e distante vai aparecer, e eu acredito que sejam mais cavaleiros que também possam ter passado por esse teste da Dama do Lago, igual o Lancelot vai passar. Eu achei interessante esse ponto aqui ser mostrado nesse lugar cheio de pessoas que morreram ao tocarem, ao caírem na água, né, ou terem sido mortos por outra coisa, né, como a gente viu, tem tentáculos ali que saem dali e atacam as pessoas. Então, possivelmente, realmente é um lugar de teste para aqueles guerreiros que podem se tornar o príncipe do lago, né, como o Lancelot vira depois. 20 dias se passam naquele lugar e Lancelot começa a contar para Jericó toda a história de seu pai. Sobre ele ser um bandido que um dia conheceu Elaine, recebeu seu corpo imortal, se juntou aos 7 pecados capitais, ele fez uma longa jornada no purgatório para ajudar seu melhor amigo, abriu mão de sua imortalidade para salvar sua mãe e agora ele era um grande herói.
Foi isso que Goltrel havia contado. Jericó ri conhecendo toda aquela história e diz que realmente Ban é um homem incrível. Lance diz que gostaria de ser como ele, o que Jericó afirma que ele pode conseguir se tentar, coisa que ele nega. Lancelot diz que não consegue, pois de qualquer forma ele irá morrer ali. Sua mãe deve estar muito preocupada com ele e ele gostaria de vê-la novamente. Jericó o abraça, o mantendo perto e diz que ele não deve chorar, pois ela irá o proteger, não importa o que aconteça. Uma nova voz se faz presente, perguntando qual o problema, e finalmente vemos uma silhueta de uma bela mulher saindo da água daquele lago, finalizando o capítulo. Finalmente apareceu, né? A Dama do Lago, seu primeiro vislumbre da sua verdadeira aparência. Uma mulher bonita, um design bonito, eu gostei dele, ela saindo do lago ali. E eu acho interessante que a gente deve ter, no próximo capítulo, a gente deve ter mais interações entre o Lancelot e ela. Porque aqui ela ainda vai contar mais alguma coisa, ela deve explicar como funciona essa dimensão perfeitamente, né? Além do que a Jericó já descobriu, a gente já sabe aqui. Então eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. Eu acho interessante ver que o Lancelot foi mandado pra essa dimensão, né? Ele foi até lá e agora vai conhecer a Dama do Lago e finalmente vamos começar a descobrir mais sobre o que realmente aconteceu ali. Outra coisa que eu achei muito maneira é ver a relação da Jericó e do Lancelot, porque o Lancelot ainda é uma criança, né? Ele ainda é um garoto novo, ele ainda é impaciente, ele ainda é irritado, e a Jericó tá sempre ali como uma irmãzona, né? Cuidando dele. Quando ele atacou a Shining Road, atacou o tentáculo e ele simplesmente bateu pra longe e ela teve que ajudar ele, porque ele ficou muito triste, tadinho. Eu achei muito fofo essa relação dos dois, essa conversa deles à noite, de uma irmã mais velha, quando ele tá contando a história do pai dele, de uma irmã mais velha cuidando do irmãozinho mais novo que tá com medo, com saudade da mãe, né? Eu achei muito bonito esse final aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta pra mim o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos e até a próxima.